Prazer, irmãos. Eu sou Gilberto Araújo. Eu sou líder de uma organização acadêmica chamada FIRE. O FIRE Universitário. Eu sou professor de História Medieval, de Antropologia e de Filosofia Contemporânea. Toda a minha jornada tem sido exclusivamente dentro de universidades. É o que eu tenho dito, cara. Eu não sou um pregador de púlpitos. Eu sou um acadêmico. E a minha jornada principal é dentro de universidades. Em 2018, agora, o Senhor me permitiu catalogar aproximadamente 68 mil estudantes universitários que foram alcançados para Jesus nesses últimos 7 anos. E é muito pouco, irmãos, diante da característica e da quantidade de acadêmicos que existe em nossa nação e na América Latina. Mas o poderoso é que, de pouco em pouco, estamos nos tornando muitos. Então, existe uma geração de acadêmicos nesse momento em nossa nação que não está se rendendo a nenhum contexto de filosofia ateísta humanista. Mas eu te digo, são homens como nós, é gente de verdade. A grande verdade é que o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, ele abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. E Jesus foi eloquente na arte de ser humano. Por isso que toda característica espiritual que evidencia Jesus traz a graça do arrependimento. Você sabe que o homem não tem característica fisiológica nem poderosa para convencer o homem de pecar ou de parar de pecar. Pelo contrário, desde a época do homem primata, do período paleolítico, à contemporaneidade, o homem sempre rivalizou contra a humanidade para que o homem fosse maior que o homem, para que o homem dominasse a nível de filosofia, para que o homem dominasse a nível de realeza, para que o homem dominasse a nível bélico. O homem não tem poder existencial nem sensível para fazer com que o homem se arrependa. Porque toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quer ser criança. E nessa configuração de humanidade, eu chego a uma conclusão: os anjos não têm sensibilidades humanas. Logo, anjo não vira discípulo, brother. Biblicamente falando, um anjo não pode ser um serafim, nem um serafim pode ser um arcanjo. Um arcanjo não pode ser um outro ser celestial. O único ser que quis graduar-se em sua característica criacionista foi Lúcifer, quando ele olhou e disse: cara, e subirei e serei semelhante ao Altíssimo, e me assentarei acima das estrelas de Deus. Com isso, eu te digo, anjos não se transformam em discípulos. Infelizmente, a partir das Escrituras, anjos se tornam demônios. Por isso que Deus, aquele poderoso arquiteto do universo, que poderia segurar o sol na ponta dos dedos, que poderia segurar o universo na palma das mãos, abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. Todos os homens, a nível historiográfico, olhavam para a humanidade de cima para baixo. Jesus foi o único que desceu de cima para descer para baixo, para olhar para a humanidade de baixo para cima. E o único momento em que Jesus olhou para a humanidade de cima para baixo foi quando esteve pendurado numa cruz. Quem é ele então? A raiz de Davi, aquele pela qual não teve aonde repousar a cabeça, não veio a nível bíblico, a partir do fundamento do que está escrito. Jesus não veio para tirar onda de Deus, brother. Não, Jesus veio para devolver dignidade e honra a homens caídos. Então, o texto que eu quero propor hoje evidencia a graça do Senhor, um fenômeno chamado graça, e a revelação espiritual de que Jesus não tem nojo da humanidade. Talvez você tenha. Eu finalizo minha introdução para entrar na parte A, vou para a parte B e vou finalizar para a parte C, porque não sei fazer esboço. Amém? Mas nós vamos fluir. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Lucas, capítulo 15, versículo 1.
diz assim. Todos estão me ouvindo bem? Amém. Diz assim. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam reunidos para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei censuravam, murmurando, dizendo: este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas, e ainda partilha o pão com elas. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até encontrá-la? E assim, ao encontrar, coloca sobre os seus ombros cheio de júbilo, ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. O versículo 7 é extraordinário, porque o versículo 7 desvaloriza dogma. O versículo 7 desvaloriza liturgia. O versículo 7 desvaloriza a religiosidade. O versículo 7 é uma tapa consciente da eternidade no homem. O versículo 7 reconstrói a ponte entre Deus e a humanidade. O versículo 7 desmistifica a sua santidade. O versículo 7 não é narrado por Paulo, não é narrado por Pedro, não é narrado pelos profetas maiores nem pelos profetas menores. O versículo 7 é narrado por Jesus Cristo. E antes de continuar a ler, eu quero te perguntar: o que você é? Você é um cristão ou um judeu? E se você é um cristão e um judeu, será que você é ecumênico? Você é um cristão ou você é um paulinista? Você sabe mais sobre as cartas de Paulo e as doutrinas do que a sensibilidade de Jesus? O que você é? Mas o sensacional é que Jesus, sentando com pessoas desqualificadas, com seres humanos como nós, a elite teológica da época olhou para Jesus e afirmou que ele andava com pessoas desqualificadas. Aí o versículo 7 diz assim: após Jesus narrar a parábola das 100 ovelhas, Jesus disse, versículo 7: e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você ouviu o versículo, mano? Olha o que Jesus disse: eu vos afirmo que da mesma maneira haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E vendo-a, e tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, pois agora achei a minha dracma perdida. Eu vos asseguro de igual modo que há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai, dizendo: pai, dai-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, partiu a sua propriedade entre eles. E não passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vargens e os alimentos dos porcos. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, repita comigo, caindo em si, disse a si mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para casa, e ao chegar confessarei dizendo: pai, pequei contra os céus e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu em direção do pai. Vinha caminhando então ele a caminho distante, quando seu pai o viu e pleno de compaixão correu ao seu encontro, e muito o abraçou e o beijou. Então o filho declarou: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou ao seu servo, dizendo: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o com distinção. Pondo-lhe então um anel de autoridade sobre os dedos e sandálias de filho. Também trazia o novilho gordo e preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijamos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entretanto, o filho mais velho estava no campo quando foi, e aproximando-se da casa do pai, ouviu o som das músicas e das danças. Então chamou um dos servos e indagou sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado para ti como escravo, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs os seus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrosou o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos de celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijámonos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperanças e foi salvo. Eu não sei como você lê as Escrituras, mas eu quero te dizer que numa temporada de muito conhecimento empírico, social, onde nós vivemos numa geração que valoriza filosofia de Facebook e as opiniocentrias de YouTubers, eu te peço sensivelmente como pastor, respeite a inteligência de Deus, a ponto de você entender o que está escrito no contexto original do texto, lendo o texto, contexto, pós-texto, entendendo o contexto histórico, sabendo quem foi o cara que escreveu, por que escreveu e a motivação da escrita. O Evangelho de Lucas tem sido o evangelho que tem mexido muito comigo, cara. O Evangelho de Lucas é a tradução perfeita da validação científica do que afirmou Jesus ter sido Deus. E por isso ele dividiu a história. Para começar então a parte A da pregação, vocês sabiam que Lucas nunca foi discípulo de Jesus? Quantos sabiam disso? Nossa, 3 pessoas nessa multidão toda. Quantos aqui sabiam que Lucas nunca foi discípulo de Jesus? Aumentou. Se eu perguntar de novo, a galera vai levantar a mão, porque agora vocês sabem, né? Ótimo. Lucas nunca foi discípulo de Jesus, cara. Lucas era um grego. Lucas não sabia nada sobre Jerusalém, não sabia nada sobre antropologia histórica, nem sociológica do Antigo Testamento, na pessoa de Moisés. Lucas era um grego que adorava Poseidon, o cíclope Polifemo, o deus dos mares. Era um cara que adorava Zeus. Ele era um grego, médico. Sabia que ele nunca conheceu Mateus? Sabia que Marcos também nunca foi discípulo de Jesus? Sabia, cara, que João provavelmente nunca ouviu falar de Marcos, mas ouviu falar de Lucas, mas eles nunca se encontraram. Sabia que Mateus nunca ouviu falar de Lucas, nunca ouviu falar de Marcos, mas foi amigo íntimo de João. Sabia que Paulo nunca esteve na Cia Pascal, nunca esteve na Cia Pascal, na verdade ele não fazia parte do colégio apostólico. Paulo se converte após aproximadamente 2, 3 ou 5 anos que Jesus vai para a glória. Quando Jesus aparece para ele, ele mesmo diz: o evangelho que eu vos ministro, eu recebi por revelação. O próprio Jesus apareceu para ele em teofanias e foi revelando as eternidades para Paulo. Mas o cara que não esteve na Cia Pascal é o único que escreve com riqueza de detalhes a respeito. Logo, o Novo Testamento é a carta mais acadêmica da história, porque se trata de autores que nunca se viram, não se conheceram, moravam em geografias diferentes, mas falam sobre o mesmo personagem histórico. Isso dá a veemência da carta mais acadêmica da história. E ciência se alimenta de dúvida, cara. A ciência se alimenta de dúvidas.
Diferente da fé, que se alimenta de certezas. Quando a fé se inicia, a ciência é obrigada a se calar. E o que tem a ver tudo isso com Lucas? Muita coisa, mano. Por quê? Porque Lucas não escreve uma literatura para uma comunidade de discípulos. O Evangelho de Lucas não foi escrito para a igreja. O Evangelho de Lucas foi escrito para um intelectual de Alexandria chamado Teófilo. E Lucas, ele está com o apóstolo Paulo no ano 66 depois de Cristo, quando Paulo tem aproximadamente 62 anos. E Paulo escreve uma carta para um jovem de 24 anos na cidade de Éfeso, que era Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo foi no ano 64 depois de Cristo, onde Timóteo tinha só tinha 22 anos. A segunda carta do apóstolo Paulo é o epitáfio do apóstolo Paulo, quando ele está perto de morrer. Por isso que na carta de Timóteo, de 2 Timóteo, ele diz: estou sendo derramado como vinho na oferta da libação. O momento da minha partida se aproxima, porque eu combati um bom combate, completei minha carreira e guardei a minha fé. Espero que o justo juiz em breve me coroe. E ele diz: quando vieres me visitar, Timóteo, traze contigo meus pergaminhos que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga João Marcos, que é meu discípulo amado. Então, Paulo, quando escreve o epitáfio dele, a última carta de Timóteo, Paulo chama Lucas, porque Paulo ainda diz para Timóteo: na minha primeira defesa, Timóteo, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Qual ano era esse? 66 depois de Cristo. Isto é, 40 anos depois que Jesus morre. Amém. 40 anos depois que Jesus morre. Ou seja, Lucas decide escrever algo sobre Jesus 40 anos depois da morte de Jesus. Como é que ele escreve sobre Jesus se Lucas nunca foi discípulo de Jesus? Como é que Lucas escreve sobre Jesus se ele não teve contato com nenhum discípulo do colégio apostólico? Só teve contato com o único cara que não fez parte do colégio apostólico. Por isso que história é extraordinário, parceiro. Sabe como Lucas escreve? O apóstolo Paulo dá o endereço de 70 discípulos que andou com Jesus. Como assim, Gil? Já ouviram falar de Flávio Josefos, Plínio Jovem, Tácito, Eusébio de Cesareia? Os historiadores que narram sobre a igreja do primeiro século. Flávio Josefos afirma que Jesus andava com a multidão de aproximadamente 30 mil discípulos. Dessa multidão de 30 mil discípulos que seguia Jesus, 70 gerenciava a multidão. Dos 70, 12 eram próximos. Dos 12, 3 eram íntimos. Dos 3, 1 era amado. Os 70 discípulos de Jesus eram formados por senhoras e por jovens. Estevão, por exemplo, fazia parte dos 70. Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, os 7 diáconos que foram instituídos como mordomos da igreja do primeiro século em Atos 6. Paulo dá a Lucas um endereço de 70 velhinhas, parceiro. E diz: vai lá em cada casebre de Jerusalém, em cada viela de Jerusalém, em cada beco, e você vai perguntar para esses discípulos que hoje são anciãos, como era Jesus. Lucas, grego, saiu em peregrinação de Roma para Jerusalém e escreveu um artigo científico. Quantos sabiam que o Evangelho de Lucas é um artigo científico? Vocês não sabiam de nada que estou falando? Quantos sabiam que Jesus é Deus? Nossa. Mas vocês estão me compreendendo ou não? Porque eu vi vocês chapando, pipocando no louvor. Então, para eu finalizar o que eu estou dizendo, abra sua Bíblia em Lucas 1. Para eu entrar no texto de fato. Porque eu preciso falar para você que foi o cara que escreveu o que nós acabamos de ler. Lucas 1, versículo 1, capítulo 1. Lucas escreve um artigo científico. Como é que você sabe disso, Gil? É fácil, mano. Ele mesmo escreveu na Bíblia. Tá aí, ó, Lucas 1, capítulo 1. Ele diz assim: tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhos oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu, Lucas, pessoalmente investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó
excelentíssimo Teófilo. Ora, é justamente isso, irmão. O que valida a morte de Jesus na cruz a nível científico foi um grego que adorava Zeus, que conhecia com riqueza de detalhes a historicidade da Grécia, que adorava Poseidon, um cara que tinha uma característica mística, escrever sobre o único Deus que não era grego. Foi o Deus criador dos céus e da terra. Lucas escreve um relato ordenado. Sabe quem foi Teófilo? Foi um erudito, um cara muito intelectual na cidade de Alexandria, a segunda maior cidade do mundo antigo, que provavelmente foi o reitor da universidade onde ele se formou, se graduou em medicina. Ótimo, esse é Lucas. Agora você imagina como é que Lucas se nutria. O que pedagogicamente nutriu Lucas? Porque o que pedagogicamente nutriu Mateus foi o Pentateuco, foi a história de Israel, foi os profetas, foi Elias, foi um gago com a chave de madeira abrindo uma porta de água, Moisés, liderando o povo para entrar até o deserto. O povo de Israel, como Marcos, Mateus e João, já sabia de forma com requinte de detalhes sobre a historicidade de Deus na característica veterotestamentária que é o Antigo Testamento. E Lucas, se o cara não era judeu, parceiro, o cara era grego, o cara se nutria de quê? O cara se nutria de Odisseia, o cara lia a literatura de Homero, o cara leu sobre a Ilíada, a Bíblia dos gregos, ele leu sobre Poseidon, enfim. Já leu a Odisseia? Você fez quinta série? Você tem que ter lido a Odisseia, velho. Faz parte da grade pedagógica nacional. Se não leu, alguém fez a prova por você. Era o que nutria Lucas. Homero foi uma espécie de Moisés na civilização grega. Homero que escreveu a Bíblia Sacra dos gregos. Então Homero fala sobre a guerra de Troia. Ulisses é o personagem da Odisseia. A Odisseia é a jornada que ele faz. Na Odisseia, a literatura que nutriu Lucas pedagogicamente afirma que o rei de Troia seduziu de forma veemente a esposa do rei de Esparta, Menelau, uma mulher chamada Penélope, o que os gregos denominaram como a maravilhosa Penélope. Menelau, o rei de Esparta, enfurecido, convoca os reis das polis, cidades, estados gregas do Império Grego para lutar contra o rei de Troia. Entre eles está Ulisses. Ulisses estava de boa na sua casa, no seu império chamado Ítaca. Ele tinha uma esposa chamada Penélope. Dizem que muito, muito bonita. Ulisses estava de boa, sendo ovacionado por seus súditos. Só que o rei de Esparta, Menelau, convocou ele para a batalha. Lucas lia isso. E a história da Odisseia traz a seguinte característica. Ulisses vai para a guerra. A guerra contra os troianos dura aproximadamente 10 anos. 10 anos lutando contra os troianos. Os troianos estavam prontos para destruir, destronar o Império Grego, segundo a Odisseia, a literatura dos gregos, literatura sacra. Só que, como o número de soldados da Grécia estavam se reduzindo a cada batalha, o príncipe de Esparta, ou melhor, o príncipe de Troia, ele dava vinho para os seus soldados todas as vezes que eles ganhavam uma batalha. Ulisses teve uma ideia, então, depois de 7 anos na batalha, construir um cavalo grande, o que você conhece como cavalo de Troia, e dar de presente para os troianos, enquanto os troianos estavam embriagados. Mano, aquele cavalo deveria ser grande, parceiro. Dentro do cavalo tinha o exército grego. Quando os troianos receberam de presente o cavalo de Troia, você conhece a história, os gregos ganharam a batalha contra Troia, que foi uma batalha milagrosa. Ulisses então é declamado herói. Ulisses tem que voltar agora para Ítaca, para sua terra e para sua esposa Penélope, só que tem uma treta. Segundo a Odisseia, a literatura que Lucas lia, Ulisses furou o olho do cíclope Polifemo, filho de Poseidon, deus dos mares. Numa temporada de navegação, Homero traz na literatura que Lucas leu, na sua pedagogia, que quando Ulisses fura o olho do cíclope Polifemo, ele fica preso na ilha de Calipso. E detalhe, mano, o cíclope Polifemo só tem um olho. E Ulisses, cara, colocou o deus dos mares como aquele que não poderia mais ver a luz do sol.
Calypso é uma deusa grega linda, segundo a mitologia grega, e Lucas lê sobre isso. E Calypso se seduziu por Zeus. Ela então decidiu fazer Zeus escravo. Como? Colocando ninfas ao serviço dele. Aquelas mulheres ninfas, as ninfetas vêm de ninfas, as prostitutas vêm das ninfas. As ninfetas e prostitutas da contemporaneidade são a continuidade da cultura grega. Essas ninfas assavam a lagosta e pediam para Ulisses ficar lá de boa, sendo torturado com uva na boca. E aí, cara, só que tinha um detalhe: todas as noites, na literatura pedagógica que Lucas lia, todas as noites, Ulisses ia para a praia e chorava por Penélope, chorava por Ítaca, chorava por tua casa. E ele orando por Zeus, o deus dos gregos, na literatura que Lucas lia, Ulisses orava para Zeus libertá-lo daquela terra. 10 anos orando quase. E de repente Ulisses se surpreende, porque depois de 10 anos que um deus grego ouve um súdito grego, Zeus responde a oração de Ulisses, libertando ele de Ítaca, ou melhor, libertando ele da ilha de Calypso. E Calypso agora tem que liberar Ulisses, só que Calypso estava apaixonada por Ulisses, e Calypso então diz: Ulisses, o negócio é o seguinte, mano, Zeus mandou te libertar, porque Calypso é uma deusa de quinta, como diz o Clóvis Bastos Filho. Poseidon era um deus irmão de Zeus. E Calypso diz assim: eu preciso te libertar, porque Zeus ouviu sua oração, mas se você ficar comigo, eu vou te dar eternidade. Se você ficar comigo, você vai se tornar Deus. E detalhe, você não vai ficar envelhecendo eternamente, igual uma uva passa, imprópria para o consumo. Você vai ter também juventude eterna. A resposta que Ulisses dá foi a primeira grande resposta do pensamento da filosofia do mundo ocidental. E era o que Lucas lia. Ulisses respondeu para Calypso: é preferível uma vida de homem, uma vida de mortal, no lugar certo, no seu lugar, do que uma vida de Deus no lugar errado. Obrigado por sua proposta. Era isso que Lucas lia. Lucas se nutria a nível místico de Odisseia. Só que de repente, mano, Lucas tem a sua intelectualidade interrompida porque ele encontrou com um homem simples, com seus discípulos simples, com homens como o autor dos Hebreus afirma que o mundo não foi digno de recebê-los, porque o mundo mudou. Homero morreu, Aristóteles morreu, Platão morreu, a filosofia grega foi deixando de ser observada, o homem foi pensando de forma diferente, uma nova forma de pensar, uma nova forma de observar a ciência, uma nova forma de observar o universo, uma nova forma, porque o mundo agora tinha um novo líder, um novo mestre espiritual, chamado Jesus. E quando esse cara se existencializa, ele não nasceu no berço esplêndido, irmão, mas ele foi gigante pela própria natureza. E aí foi inevitável. Jesus respondeu a pergunta que os gregos foram impotentes na arte de responder: qual é o sentido da vida? Porque os gregos sabiam muito sobre politeísmo, sobre muitos deuses, sobre política a partir das relações sociopolíticas de Platão, sobre ética a partir do comportamento filosófico de Sócrates, sabiam muito sobre características de jurisprudência por causa de Aristóteles, mas não sabia responder por que a vida tem sentido. Por que a vida tem sentido? A vida só tem sentido quando a vida que eu tenho é compartilhada com você. E quem foi que trouxe isso na história do mundo? Jesus. Uma nova forma de pensar. Os gregos finalmente estavam abertos para uma nova possibilidade de visão do mundo. Por isso, quando você abre a Bíblia de Atos 1, Atos 15, você vai ver o Senhor fluindo com poder e maravilhas. Aonde? Em Israel. Agora de Atos 15, Atos 28, você verá o Senhor Deus mudando a cultura. Aonde? Na Grécia. Tá maluco, parceiro? Estão comigo? Esse é o cara que escreve o Evangelho de Lucas. Agora nós podemos entrar no texto. Aí eu finalizo a parte A e vou para a parte B. Lucas 15.
O texto que nós lemos. Então esse cara, Lucas, que é um erudito, que é grego, que sabia sobre política, filosofia, politeísmo, que sabia sobre todas as determinações poéticas da época. Você sabe que Paulo foi um cara tão extraordinário que ele citou filosofia grega nas cartas paulinas. Quando Paulo diz, tudo me é lícito, mas em tudo me convém, não é uma frase dele, é uma frase de um filósofo chamado Epicuro, porque ele está lidando com civilização grega, ele está recolonizando aquela geografia. E Lucas diz assim, falando sobre Jesus agora, você imagina o cara que sempre ouviu sobre deuses, se fascina por um Deus que ele nunca viu. Um cara que sempre ouviu sobre deuses poderosos, se fascina sobre um homem que olha para ser humano pecador e suja os pecadores com seu próprio sangue, mano. Porque o sangue de Jesus é a única substância que quando te suja, te faz mais branco que a neve, mano. Ele fica fascinado com o homem simples que Jesus era, mas que produzia características de pensamentos de inconfundíveis complexidade. Quando Jesus falava, é inevitável, mano, o sol abaixava a cabeça para ele. Aí Lucas vai e escreve, e aconteceu que todos os pecadores, quantos pecadores eram? Vocês estão comigo? Estão vendo? Então, já que a gente está numa parada mais íntima, você está ligado que quando você vem para o culto ouvir um pregador chapar, você quer voar, não é? Então o pregador quer que você empreste pelo menos os seus ouvidos para ele. Amém? Então, quando eu fizer uma pergunta, se você está ouvindo, porque o Senhor só fala para quem ouve, quem tem ouvidos ouça. Se você está ouvindo, você me responde, beleza? Amém? Tá, então vamos lá de novo. E aconteceu que todos os pecadores, quantos pecadores eram? Nossa. Todos os pecadores, como também os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam reunidos para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres, a elite intelectual e a elite teológica da época, entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando, dizendo: este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas, e ainda partilha o pão com elas. Você imagina, o cara de Nazaré, mano, tá ligado que Nazaré é quebrada. O cara de Nazaré era um local extremamente periférico. Israel, no mundo mesopotâmico, já era uma periferia do mundo antigo. Por isso que foi saqueada por micro-impérios, hititas, amonitas, filisteus, por povos nômades. E foi saqueado por macros-impérios, babilônicos, mesopérsicos, gregos e romanos. Se Israel era considerado de forma irrelevante a nível bélico, diplomático, comercial, só foi relevante na história das nações da terra a nível religioso. Eu falo como característica histórica. O que era então Nazaré, mano? Nazaré não era nada, mano. Por isso que Jesus está colando com quem não é nada e se relaciona com quem não é nada como se eles fossem muita coisa. Agora você imagina Jesus com sua galera, 30 mil pessoas que não eram nada, e um bocado de burguês, playboy. Oxi, quem é esse cara que está colando com pessoas desqualificadas? É o que o texto diz. Agora você imagina, mano, o cara da quebrada é o cara que tu olha para ele e diz assim: o que foi? E o cara da quebrada vai olhar no teu olho com toda a sensibilidade e vai responder: o que foi o quê, mano? É mais ou menos isso. O que o texto diz? Foi então que Jesus lhe propôs a parábola. Olha o que Jesus propõe: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca daquela que se extraviou até encontrá-la? E assim que a encontra, coloca sobre os ombros cheio de júbilo, rumo para casa, e ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Olha o que Jesus diz: eu vos afirmo que da mesma maneira haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você imagina que Jesus, ele vem com uma característica de mudança transcultural de forma extraordinária. Por quê? Porque Jesus, ele veio para ser um movimento de ruptura. Thomas More, em 1500, é o cara que traz à tona a palavra utopia. Utopia significa maravilhoso, sublime, fantástico, aquilo intocável. Então, para nós, Jesus tem sim uma característica utópica. Como diz o próprio Thomas More, o cara que não tem utopia não tem o porquê estar aqui.
que é o cara que não vê as coisas como transcendente, como aquela parada acima da média. E eu quero isso. Jesus foi essa conotação de redenção. Vocês estão me ouvindo bem? Então, Jesus observa a elite intelectual da época, e Jesus observa a elite judaizante da época. Jesus observa a teologia, o apogeu da teologia da época, olhando para ele como Deus e como Messias, dizendo: quem é esse cara que senta com quem não tem qualificação? Aí o texto diz que é aí que Jesus usa 3 elementos judaicos extremamente sagrados. Jesus usa o principal animal de sacrifício judaizante, que é o cordeiro. Você está ligado que existe uma diferença perene entre cordeiro e ovelha. Cordeiro e ovelha são 2 coisas que são parecidas, mas não são iguais. E Jesus usa dracma, um elemento extremamente sagrado para o judeu. E Jesus ainda tira onda com a figura da paternidade na pessoa do filho pródigo. Porque se você for parar para pensar, mano, a parábola do filho pródigo não é sobre o pai nem sobre o filho. Porque Jesus, ele patrocina a informação narrativa de um pai passivo. Já parou para pensar que as características do pai, do filho pródigo, é uma característica de mãe? Ou seja, a parábola do filho pródigo deveria ser a parábola da mãe do filho pródigo. Porque Jesus personifica um pai patriarcal, opressor da civilização judaica, que é profundamente patriarcal, e reduz a imagem de autoridade do pai como a imagem de um pai que é aconselhado por um filho inconsequente. E quando o filho volta de casa zoado, o pai sai correndo, abraça o filho e ainda beija o filho. Isso é coisa de mãe, mano. Ou seja, quem é Jesus? Jesus é aquele que muda a mentalidade. Saiba, irmão, Jesus não gera fetos anicéfalos. Não, ele gera filhos que pensam. E é poderoso quando você pensa e o seu coração é incendiado, porque você pensou e o Senhor se revelou. Aí Jesus diz assim: já que você está tirando onda com quem eu amo, com quem eu colo, com quem eu escolhi, então você imagina, Jesus começa a comparar pecadores com o que para o judaísmo era nobre. Jesus diz: então, eu estou andando com gente que não tem qualificação, parceiro. Então o negócio é o seguinte, mano. Imagina um pastor tendo 100 ovelhas, e uma se perde. Ele guarda as 99 porque a ovelha, naquele contexto historiográfico mesopotâmico em Israel, era algo extremamente caro, mano. Caro. Detalhe. Lembra do feudalismo? Sociedade feudal. 6ª série. Na sociedade feudal, você vai ver que existe uma pirâmide piramidal feudal, onde a base da pirâmide são os servos. Lembra disso? Uma vez servo, nunca nobre. Uma vez nobre, nunca servo. Uma vez coroa, nunca nobre também, porque coroa só se casa com coroa. Por isso que na era medieval, as princesas só se casavam com príncipes, e príncipes com princesas, e assim sucessivamente. E o topo da camada piramidal feudal era o clero. Jesus colou com qual camada social? Ou melhor, qual camada piramidal feudal? Jesus só colou com servo, mano, só moleque doido, gente sem qualificação. Sim ou não? Quem escreve isso não é um judeu. Quem escreve isso é Lucas, parceiro, o grego. Além de Jesus colar com quem não tinha qualificação, Jesus sabia, e olha para mim, leia Lana Cooper, Sociedade do Antigo Testamento, leia Flávio Joséfos, e leia Tácito ou Eusébio de Cesareia. Você verá que a sociologia do Antigo Testamento, por causa das leis mosaicas, não dava condições dos servos patrocinarem sacrifício, porque um cordeiro é um animal extremamente caro. Vou te falar algo. Religião nas nações da terra, a nível historiográfico, foi a pior tradução de Deus para o mundo. Religião fez mais mal à humanidade do que o próprio ateísmo. Porém, religião patrocinou civilização, jurisprudência, pedagogia. E aí, cara, Jesus, ele tira a onda, ele diz assim: então imagina vocês que têm ovelhas, porque ninguém que está aqui tem condição para comprar ovelha, só os nobres, só os que tinham condições sociais significativas. Então você imagina que quando
Uma se perde, você guarda as 99, você vai atrás de um que é muito cara. E quando você encontra, você reúne seus amigos e diz: eu não tive prejuízo, eu encontrei minha ovelha perdida. Olha o que Jesus disse, mano. Vamos para o versículo 7 de novo. Jesus disse: eu vos afirmo que da mesma maneira haverá alegria no reino dos céus quando um pecador se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quem é Jesus? A ponte que te deu possibilidade de olhar, de sentar, de habitar na sala do trono. Por quê? Porque o arrependimento vai ser a única substância espiritual, fisiológica, científica eterna, que vai te dar a possibilidade de você sentar com o único que é puro, por dentro e por fora. É o arrependimento que vai te apresentar a incorruptibilidade, sendo você corruptível. Só isso, mano. Mano, eu estou chapado pregando a parada, mano. Chapado observando a humanidade de Deus. Deus foi tão sensível que Ele deu acesso a quem não tinha possibilidade de sacrifício. E qual é a diferença então, Gil, de uma ovelha para cordeiro? Vou te falar agora. Cordeiro é um cabrito, um bovino, que é virgem e nunca teve navalha passada sobre sua lã. Cordeiro é um animal de sacrifício virgem. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que quando o profeta Natan chega em Davi, denunciando o seu pecado, lá em 2 Samuel 12, ele diz assim: olha, Davi, existia numa cidade um homem que tinha, 2 homens, um homem que tinha várias ovelhas e vários gados, e vários camelos, e também tinha um homem que só tinha uma cordeirinha que comia do seu copo, comia do seu prato, aliás, bebia do seu copo e dormia em seu regaço. Quando ele narra sobre o pecado de Davi contra Betseba, o profeta Natan fala que Betseba era uma cordeirinha. Cordeiro para o judaísmo é um animal, é um cabrito virgem, puro. O cordeiro então é um cabrito virgem puro, próprio para o sacrifício. E a ovelha? A ovelha é um ex-cordeiro, é um cabrito que já se acasalou e apanhou muito. Por isso que tem lã sobre sua pele. Entendeu? E Salomão diz assim, quando um cordeiro deixa de ser cordeiro e se transforma numa ovelha, qual é esse fenômeno? Por que isso acontece? O pastor tem um cajado, cara. O cajado do pastor só tem uma função, irmão. O cajado do pastor não é para ferir você. O cajado do pastor é para direcionar o caminho. Então suponhamos que vocês sejam ovelhas de um pasto. Estou falando de animalzinho mesmo, de gado, de latifúndio. E de repente o caminho da ovelha é direita. Você está ligado que no judaísmo existe a ovelha guia, ou melhor, existe o cordeiro guia. Alguém ouviu falar disso, sobre isso? Ninguém? No judaísmo, nos pastos do Oriente, existe o cordeiro guia. Cordeiro guia é aquela ovelha que substitui o pastor alemão, aquele cachorro. A ovelha guia, o cordeiro guia, aquela ovelha que faz o papel do cachorro no campo. Porque se uma ovelha for para um caminho que o pastor não conseguir alcançar, a ovelha guia, por instinto natural animal, ela resgata a ovelha que se perdeu. Que animal, né, mano? Entendeu não, né? Enfim, eu acho animal essa parada. Salomão diz assim: uma ovelha, ela só endurece a cerviz quando há muito cajado sobre sua pele. Então imagina, o caminho da ovelha é de direita, só que a ovelha quer ir para a esquerda, suponhamos. E o cajado do pastor é só para colocar a ovelha no caminho certo novamente. Não vai para a direita não, filho, vem para a esquerda. O cajado é só para direcionar para o caminho. Vem para cá, bonitinha, vem. A ovelha vem para a direita, só que o caminho da ovelha é direita, só que ela vai para a esquerda. Aí vai passando um ano, ou melhor, um dia, uma semana. Não é aqui, filha. 3 semanas, querida, você está errada, amém? Vem para cá. 1 ano. Não, filha, eu já falei que é para cá, vem para cá, vem. E aí, sucessivamente, chega um momento que o pastor perde a paciência, pega o cajado que era para direcionar o caminho, e ele diz assim: é para cá, rapaz, e logo. Só que detalhe, por que um pastor vai se irritar com a ovelha, se o cordeiro nunca se ofendeu com o mundo? Nunca.
Como diz Richard Foster no livro A Celebração da Disciplina, como ferir alguém que se prontificou livremente a ser ferido. Aí, é assim que um cordeiro deixa de ser cordeiro e se transforma em uma ovelha. É quando o pastor bate em sua pele, e o pastor vai ficando irritado, e ele bate, e vai batendo de forma tão veemente, que o cordeiro ativa o instinto de autodefesa animal. A lã dele cresce por autodefesa. A lã crescendo, a lã é uma espécie de amortecimento contra o cajado do pastor em sua pele. Quando a lã cresce, a lã abafa a audição, a ovelha para de ouvir o pastor. A lã abafa a visão, a ovelha para de ver o pastor. E cordeiro agora se transforma em ovelha, endurece a serviço. Jesus diz: eu vos afirmo que da mesma maneira haverá mais alegria no reino dos céus quando um pecador se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, o que para você é desqualificado e corruptível, para mim é diamante. E isso é o que Jesus faz, irmão. Ele conta com homens que cheiravam a peixe após um microcontato com esses caras. Jesus faz com que esses caras que fediam a peixe podre exalem o mais nobre perfume da inteligência humana. Por quê? Porque ele é íntimo na arte da pedagogia. Ciência que educa a mente de uma criança e de um adolescente. Só que ele é muito mais íntimo na arte da andragogia, a ciência que educa a mente de um adulto. Já leu a carta de Pedro para a igreja? 1ª e 2ª Pedro? É animal. Como é que um pescador Pedro escreve 2 cartas em grego e em persa? Porque quando você tem contato com o Espírito Santo, irmão, eu te digo, você fica um pouquinho mais interessante. Aí Jesus é violentamente pacífico, porque Jesus está falando agora com os soberbos da elite daquela época. Eu imagino que a multidão está toda boiando, tipo, oxe, o que esse cara está falando, mano? E só os fariseus e os mestres da lei estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Aí Jesus, ele não quieta, parceiro, porque o cara da quebrada não quieta não, mano. Provocou, sustenta. Foi tipo, violentamente pacífico, verídico, vim para sabotar seu raciocínio. E para abalar seu sistema nervoso e sanguíneo, para mim ainda é pouco, mano. Tipo Jesus, para provocar os caras, conta uma parábola. Não, mas uma parábola só não presta, tem que ser mais uma. Então, mano, o que para você é animal de sacrifício, para você um animal de sacrifício é nobre, para mim nobre é um pecador que se arrepende. Então imagina uma mulher que tem 10 dracmas, e uma dracma se perde. E a mulher então acende uma candeia, pega uma lanterna e vai procurando a dracma que se perdeu nos cantos da casa. Quando ela encontra aquela dracma perdida, ela chama as amigas. Festeja e diz assim: alegrai-vos comigo, porque hoje eu encontrei a minha dracma que estava perdida. Olha o versículo 10, Jesus diz assim: eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Você imagina os caras, tipo, além de ver Jesus colando com pessoas desqualificadas, Jesus chegava na voadora na mente dos caras. Tipo, me provoca não, mano, que eu vou fazer dente surgir no seu cérebro. É assim que Lucas, o grego, vê Jesus. Não é animal não, mano? Tá maluco, velho? E diante de Deus, irmão, eu estou chapado pregando. O que determina o cara chapado não é o corpo tremendo e o dono do cambaiota, mano, é só a expressão facial, o olho. É por isso que você percebe que Jesus é chapado eternamente. O olho dele é como chama de fogo, mano. Ele não precisa encenar, mano, é só olhar para ele que você vai ver o que está dentro dele. Sabe o que é dracma? Alguém sabe o que é dracma? Moeda. Na era medieval era uma moeda. Você sabia que o salário, a partir do homem primata, foi a partir das refeições? Então o homem trabalhava para comer. O homem primata caçava para comer. Depois veio o comércio nas civilizações. E o homem agora tinha que trabalhar para receber um bocado de fruta, verdura e um bocado de carne. Até chegar o tempero. Quando chegou a temporada do tempero lá nos babilônicos, você vai perceber que a nível histórico o salário foi sendo uma realidade por causa do ouro branco.
Sabe qual era o ouro branco? Sal, exatamente. O sal era ouro branco. Daí veio o nome saulário. O cara trabalhava para ganhar um bocadinho de sal, parceiro. E aí, o que era alimento foi se tornando pedra preciosíssima. Chegando no judaísmo, na temporada das dracmas. Só que dracma para um judeu, não na época, não na era medieval. Por exemplo, de 20 anos para cá, o Brasil teve quantas moedas? Cruzado, cruzeiro novo e o real. 3 moedas. De 20 não, perdão, de 30 anos para cá. No judaísmo a mesma coisa. Dracma era o minério que foi retirado do Éden. Interessante, eu sei que vocês leem muitas escrituras. E eu percebi que vocês dominam erudição bíblica com a mais alta e requinte característica teológica. O cara que foi me recepcionar no aeroporto é um cara que está se formando em história. Eu sei que no primeiro contato você deduz que a comunidade seja tão erudita quanto. Talvez não, mas eu quero acreditar que sim, porque o meu primeiro contato foi esse. Então está na minha mente que vocês sacam de muita coisa. Certamente você sabe que existe uma configuração poderosa para o nosso canon. O que é o canon? É a Bíblia que nós temos hoje. Existiu 3 grandes concílios. Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, quando foi falado sobre a pessoa humana, pessoa divina de Jesus Cristo. Teve o concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, para falar sobre a pessoa humana de Jesus Cristo. E o concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo, para falar sobre a pessoa teontrópica de Jesus Cristo. Nesses 3 grandes concílios, você vai ver a configuração de como o canon foi edificado. Então, você sabe que até a igreja do primeiro século, liam-se aproximadamente 15 mil livros. Dos 15 mil livros que foram lidos da igreja do primeiro século, apenas 67 foi configurado no nosso canon. Existem livros que são judeus, judaizantes, que não cabia para a configuração cristã. Por que existe o Antigo Testamento? Entre outras características, o Antigo Testamento foram a literatura que o Messias decorou até o Bar Mitzvah, até a sua maioridade. Jesus decorou todo o Antigo Testamento até os 12 anos. Logo, o que nutriu Jesus, pedagogicamente falando, serve como pedagogia para os primeiros passos da vida cristã. Por isso que foi configurado o nosso canon. Porém, eu dei essa rodinha só para falar sobre isso. Existem livros judeus que são livros sagrados, assim como a Carta de Adão. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. São livros apócrifos. Repete comigo: livros apócrifos. Repete comigo, todos vocês. O que o Gil está dizendo? Pode repetir, porque está sendo gravado. O que o Gil está dizendo é uma literatura extra-bíblica. 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 É porque já fizeram uns cortes nas pregações aí, agora eu estou ligado como fazer, mano. Então, eu estou falando de dracma, ok? Existe uma literatura de Adão que só judeus têm acesso. E eu, como investigador das origens, como historiador, mano, chapo quando leio essas literaturas. Afirma que quando Adão foi expulso do Éden, Deus deu a Adão 3 elementos para que Adão nunca se esquecesse do Éden, que foi o ouro, incenso e mirra. Que na historicidade do mundo mesopotâmico, partindo pelos babilônicos, mesopersas, fenícios, os germânicos, até chegar na profecia da historicidade do que estou narrando, que o que veio de Deus, que foi dado para o homem, deveria voltar para Deus a partir da afirmativa de uma estrela. E aí quando você pesquisa a nível histórico, mano, você chapa quando você descobre que realmente Ele é o Senhor da humanidade, o arquiteto da vida. Jesus então usa 2 elementos sagrados, ovelha e agora dracma. Jesus agora denuncia o coração dos caras dizendo: para você o que é precioso é o que tem preço, para mim não, o que tem algo de muita nobreza existencial é o que tem valor. Eu vos afirmo, assim como mulher, ela caçou e quando encontrou, celebrou, eu vos afirmo que quando um pecador se arrepende, os anjos nos céus fazem festa. Agora olha para mim,
porque eu estou finalizando a parte B para entrar para a última parte, para você entender. O texto diz que os céus faz festa quando o pecador se arrepende, não quando você flui nos dons. Os céus faz festa quando o pecador se arrepende, não quando você ganha um bem. Porque você tinha um fusquinho, irmão. Aí você faz uma campanha para o Senhor te dar uma Land Rover. E bênção para você é quando o Senhor te dá um bem. Não, irmão. Você está vindo para o inferno de fusquinha, mas se seu coração não se quebrantou, agora você vai para o inferno de Land Rover. Você não foi um abençoado porque o Senhor te deu um bem, você foi Land Roverizado. O que é bênção? Bênção é quando você não é um destinatário dela, você é a carruagem dela. Logo, Deus me abençoa, eu não sou o destinatário da bênção, eu sou a carruagem dela. O Senhor me abençoa para que eu transfira a bênção para você. E o que a bênção faz no seu coração? Isso é o meu louvor. Bênção. Você pega o fundamento bíblico e você descobre que há verdades que só são verdades porque nunca foram questionadas. E quando você se escandaliza mais com Jesus do que com o outro, existe uma necessidade de você voltar ao fundamento bíblico, veterotestamentário, neotestamentário, e viver pelo que está escrito, irmão. Porque se está escrito é fundamento, é cláusula pétrea, não é imutável. Então Jesus disse que o céu só faz festa quando você, que é pecador, se arrepende. Não interessa o que você fez. Finalizando agora a parte B. É isso mesmo, né? Ou já finalizei a parte B? Estou finalizando. Finalizando então a parte B. Jesus usa o último elemento sacro para o judaísmo. Jesus retalha o sacrifício. Jesus traz uma configuração de mudança de mentalidade em relação ao que é precioso. E Jesus agora toca em paternidade. E Jesus é mais uma vez violentamente pacífico. Olha o que Jesus diz, irmão. Eu vim da quebrada, parceiro. Vim, eu estou ligado que é homem, mano. Ainda mais 2000 anos atrás, que o homem fazia negócio com fio do bigode. Um cara mais novo da quebrada não tem moral nunca, mano. Um filho mais novo na casa onde tem um pai, tem que abaixar a cabeça e dizer: bênção, pai. Dá um beijo na minha mão, menino. Então, por isso que eu amo antropologia. Quando você investiga as culturas. E na antropologia do Antigo Testamento existem algumas características. Primeiro, o filho mais novo não é digno nem de se sentar na mesa do pai. Por isso que Davi estava no campo, nem estava na mesa do pai. Quando o filho mais novo erra, o filho mais novo é expulso daquela terra. Foi o que aconteceu com Cã, filho mais novo de Noé, depois que Noé vive uma temporada no dilúvio, e quando a arca embarca, Noé toma um porre. Gênesis 9. Aí Cã, o filho mais novo, vê o pai e sai falando mal do pai, porque o pai começou a dançar nu. Sem Jafé, os filhos mais velhos de Noé observaram que o pai realmente estava embriagado e vieram de costas, honrando o pai que pode pecar e pode errar sim. E quando ele cobre o pai passa uma temporada se organizando existencialmente. Quando ele fica sóbrio, ele descobre o que Cã fez. Flávio Joséfos dá a entender na historicidade extra-bíblica que provavelmente, possivelmente, Cã violentou sexualmente o próprio pai, desonrando-o. Quando Noé fica sóbrio e descobre o que o filho mais novo fez, Noé diz assim: maldito seja Cã, pai de Canaã, e que seus filhos sejam servos de seus irmãos. Porque um filho mais novo, mano, não tem autoridade nunca. Só que Jesus, falando para o fariseu, para o mestre, Jesus dá um tapa na consciência, mano. E Jesus está falando o seguinte: já que eu ando com pessoas desqualificadas, deixa eu te falar só mais uma parada. Você imagina, o filho mais novo reivindicou do seu pai, dizendo: pai, olha o que o filho disse para o pai: pai, me dê a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu a propriedade entre eles. Você imagina? Tu imagina um menino chegando num pai há 2 minutos atrás: pai, o negócio é o seguinte, eu sei que eu tenho herança, eu vou querer a parte da minha herança agora. E o pai olha para o filho e diz: claro, meu filho, vou repartir para você e para o seu irmão. É um pai passivo. Se for na época dos nossos bisavós, é tipo assim: pai, me dá a minha parte da herança. Toma vergonha na tua cara, tinha direito, menino. Oxa.
E se pegar, ó, tá saindo da minha casa, não volta mais não, menino. Tá pensando que aqui é o quê? E se o filho volta arrependido, o cara olha pro menino e fala assim, não vou falar com ele não, Maria. E a mãe que diz, fala com ele, amor, ele está voltando. Sabe o que é interessante, irmão? É justamente isso. Versículo 17 diz assim, acompanha comigo na sua Bíblia. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? O texto diz que o filho pródigo pegou a parte da fortuna, foi curtir a vida de forma irresponsável. E cara, você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Eclesiastes 11:9 diz assim, alegra-te jovem no dia da tua mocidade, anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos seus olhos, ponto e vírgula, mas saiba porém, que por todos os seus atos, Deus trará juízo. Sabe o que Salomão está dizendo, o velhinho Salomão? Quer curtir a vida? Vai, parceiro. Alegra-te jovem no dia da tua mocidade, vai andar de longboard, vai pegar uma onda, mano, vai pular de bungee jump, ponto e vírgula, mas saiba porém, que por todos os seus atos, Deus trará juízo. Quer curtir a vida, mano? Vai lá. Já leu Lewis Carroll? Já leu Alice no País das Maravilhas? Então Lewis Carroll foi final do século XIX que escreveu Alice no País das Maravilhas. Lewis Carroll dopava uma menina e escrevia como ela estava nas fantasias dela. Lewis Carroll traz uma frase muito significativa, ele diz, que pena que a juventude é desperdiçada com os jovens. Só que Jesus sabe que a imaturidade do homem corruptível não traz a ele consciência daquilo que é sólido. Por isso que um fruto substituiu a revelação de Deus no Éden. Já parou para pensar, mano? Que Deus não faz Adão para salvar. Plano original de Deus para o mundo, plano original de Deus para o homem, nunca foi salvar o homem. Plano original de Deus para o homem foi domínio. Por isso que há uma configuração bíblica forte, dizendo, Adão, assim como Adão se existencializou, Adão domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Domínio. Porque todas as vezes que você domina nessa micro ou macro geografia, aqui é o jardim. Deus te dá acesso. Porque Ele mesmo declarou no contexto jurídico eterno, a terra foi dada aos filhos dos homens, mas os céus foi dado a Deus. Adão teve características tão relevantes, você imagina o PhD que era a mente de Adão. Isso aqui é um exemplo como nós não temos capacidade que Adão teve. É simples. Filha, qual é o nome que você daria, o novo nome para o peixe? Como é que ele se chamaria? Qual seria o novo nome do leão? Vamos colocar nome de novo nos seres vivos. Qual seria o novo nome da orelha? Olha como a mente humana é limitada. Qual seria o novo nome do microfone? A mente de Adão era tão poderosa que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse que ele teve habilidades como qualquer outro homem não teve e nunca terá. Por isso que provavelmente na teologia de Spurgeon disse, ele teve habilidades como flutuar. Por isso que chegou nos Everestes e disse, e te chamarás águia. Tá louco, mano. E Davi, nas literaturas historiográficas sobre o homem primata, na pessoa de Adão, ele escreve, quando Adão caminhava no Éden, os animais o confundiam com Deus. Tu imagina esse cara, mano? O que para Adão era natural, nós na contemporaneidade chamamos de sobrenatural. Adão via Deus de forma visível, ouvia Deus de forma auditiva, tocava em Deus de forma física. O que para nós é revelação, para ele era natural. O que é sobrenatural para nós, para Adão era natural. Adão tinha revelação. Mano, eu amo conhecimento. As universidades patrocinam conhecimento. As provas medem informações. Mas só o sofrimento forma humanos. Sabe por que Adão foi expulso do jardim? Porque Adão substituiu revelação por conhecimento. Porque ele teve fome de conhecer.
E ele substituiu a nobreza da revelação pelo conhecimento, é que ele foi expulso do jardim, cara. E mesmo assim Deus fez questão de reconfigurar o homem caído. Os anjos foram insensíveis. Lembra do tanque de Betesda? Quando João 5 afirma que todos os anos, de tempo em tempo, o anjo descia, chacoalhava a água no tanque, onde jazia multidões de enfermos, de mancos, cegos, ressecados, homens que eram aleijados há anos. O anjo, que não tinha sensibilidade humana, logo não sabia sobre as crateras existenciais da alma do homem, as masmorras emocionais, os focos de tensões que há no homem. O anjo vinha de tempos em tempos, numa multidão, num congestionamento de seres humanos desesperados para serem curados. O anjo vinha, tocava na água, e um só, após degladiar-se entre eles, tocava na água e era curado sozinho. Os demais ficavam deprimidos. Por quê? Porque anjo não tem a sensibilidade. O anjo tinha poder para curar todos. Não sabendo da dor humana, só curava um, e não tocava nos homens nojentos que estavam ali. Tocava na água, mas não tocava no homem. Por isso que Jesus quebra o paradigma da eternidade, mano. O homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, que abre mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem, para entender sensibilidade humana, ele não tocava em águas. Ele cuspia, pegava na lama e colocava no olho de quem não via, mano. É isso. Há quanto tempo, irmão, você não ouve sobre Jesus? Jesus. Jesus. Estou cansado de sentar à mesa para falar sobre artigo científico. É muito raro sentar na mesa para falar só sobre Jesus. Quem ele era, o que ele falou, o que ele disse. Os fundamentos dele. Nós falamos sobre homens. Nos reunimos para falar sobre Jesus. E não sai a palavra, não sai nada do que ele falou. A essência dele. E é isso, irmão. Lucas descreve quem era Jesus. E ele não era religioso. Ele não amava a futilidade do seu corpo. Jesus nunca se importou com a maquiagem que cobre o seu rosto, porque ele te conhece por dentro, mano. Ele arquitetou os neurônios. Ele pincelou com riqueza de maestria, irmão. Tudo que existe em você compõe o cardápio da super inteligente obra do Criador. Tudo. Da sua sexualidade ao seu cabelo. Tudo que Deus fez é bom. Sendo um pouco radical e menos lorde. Quantos aqui teriam coragem de tocar nas fezes de um irmão? É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha, mano. Então, irmão não pega no pior do irmão, mas pai não tem nojo de tocar nas fezes de filho nem a pau, bro. Por isso que isso é possível. Me escute, só é possível eu entrar em ti quando tu se esvaziar de ti, para que eu caiba em ti, para que sejamos nós. Só é possível tu entrar em mim quando eu me esvaziar de mim, para que tu caiba em mim, para que sejamos nós. Para quando nós nos sentarmos, você não me apresentar o pai que é teu, porque o pai que é teu pode ter nojo de mim, que não sou filho do pai que é teu. Para quando nós sentarmos, eu também não apresentar o pai que é meu, porque talvez o meu pai vai ter nojo de ti. Mas só é possível entrar em ti e tu entrar em mim quando ambos nos esvaziar de nós, para quando nós sentarmos, nós encontrarmos um pai que é nosso, brother. E isso dá a beleza da coletividade cristã, irmão. Estão comigo, irmão? Você pode aplaudir o nome de Jesus, mano? Eu estou falando sobre isso, irmão. Sobre o acesso ao coração da pureza do Eterno, da pureza do Criador. O texto diz: foi quando caindo em si. Jesus está mostrando algo muito poderoso, cara. Ele não tem nojo da humanidade. Não interessa por onde você foi. Não interessa o que você pecou. Não interessa se você saiu do motel antes de vir para o culto. Não interessa se você abortou. Não interessa, irmão. O que interessa é o arrependimento 1 segundo depois do seu ato de pecado. Qual é o nome disso? Isso é um fenômeno chamado graça. Você não vai entender mesmo não, mano. Os fariseus não entendiam, os mestres não entenderam, mas Jesus traz uma veemente afirmativa. Os céus faz festa quando um pecador se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que é isso? Graça, irmão. É isso, você não vai compreender, brother.
Graças a Deus que eu não adoro você, irmão. Graças a Deus que não é sobre nós. Graças a Deus que não é filosofia. Graças a Deus que é sobre Deus. Emanuel. Nossa, mano, dá vontade de abrir mão da vida para passar a vida toda só falando isso. E eu tenho feito isso. Só que no meu caso eu prego para acadêmicos. Porque se você tiver acesso à mente dos acadêmicos que eu lidero, você vai rasgar suas vestes, brother. E o texto diz que Jesus, de forma veemente, dá um outro checkmate na mente dos que são liderados pelo senso de imoralidade. Jesus disse que quando o filho cai em si, quando ele se interioriza, quando ele reconstrói seus becos da alma, quando ele conversa com suas crises internas, quando ele tem possibilidade de conversar com seu eu interior, quando ele reconhece, quando ele se arrepende, quando é ele com ele. Por isso que Piaget afirma, um dos pais da pedagogia, que todo ser humano é um universo em crise. Logo, você é incapaz de entender o seu universo, ainda mais o universo de outrem. Por isso que o Vygotsky diz que todo ser humano tem no mínimo 5 sentidos: tato, paladar, visão, audição e olfato. Esses sentidos terão fome, esses sentidos necessitarão se alimentar. E se você superalimentar um sentido e deixar os demais desnutridos, você vai entrar em um desequilíbrio. Quer um exemplo? Todo ser humano tem o paladar, a visão, a audição, o olfato e o tato. Todo ser humano. 5 sentidos. Se você tomar café da manhã, quando você acorda, você alimentou o paladar. No meio do dia você almoçou, você alimentou o paladar. No fim do dia você jantou, você alimentou o paladar. Logo, o paladar é o sentido mais bem nutrido da cadeia de sentidos. Com isso, nem só de pão vive o homem. Você alimentando só uma hora da sua vida, só um sentido da sua vida, você vai esquecer que haverão outras áreas da sua vida que terão fome. Você vai chegar à consciência que a sua visão vai ter carência de ver coisas novas, sua audição carência de ouvir coisas novas, o seu tato carência de sentir coisas novas, e nós entraremos em um desequilíbrio. Deus veio para organizar a humanidade, não na ótica da religião. Repito, a religião foi o pior tradutor de Deus na terra. Foi a partir da religião judaica, por exemplo, que Friedrich Nietzsche escreve ali o livro Assim Falava Zaratustra, um livro complicatíssimo, mas ele diz que ele aprendeu a excluir seres humanos com o judaísmo. Assim nasceu a raça ariana. Aí o texto diz que quando esse sujeito, esse ser humano, que a partir das relações humanas se corrompeu, porque de fato, cara, um pouco de fermento leveda toda massa. Quando ele teve contato com o conhecimento, o jardim que era aquele filho se tornou agora aquele que produziu espinhos e abrolhos. E a partir de então, aquele que poderia festejar porque o pai tem um coletivo de ovelhas, ele sobrevive porque vai comer do resto dos porcos. Sabe quando você vai voltar para Jesus? Você que está tretado com a vida, mano, vivendo a vida de máscara. Eu nem te digo que é desviado, não querendo o termo desviado. O Gilberto está falando isso. Porque desviado seria aquele que suicidou, ou o cara que deixou de ser judeu, ou melhor, o cara que deixou de ser cristão para se tornar budista. Ele desviou. Afinal de contas, todo homem tem um bem e um mal dentro de si. Eu tenho o mal dentro de mim, a partir do domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, eu domino o mal. Mas se eu quiser liberar o mal, eu libero o mal. Não é porque eu liberei o mal que eu desviei. Desviado é quando você deixa de estar, é quando você muda de religião. O homem desvia quando deixa de ser cristão, se transforma num ateu, ou quando se suicida. Porém, quando o homem libera o mal que há dentro de si, ele vive a partir da corruptibilidade, e ele vai se alimentando por tudo que não é divino. Ele espanca o sacro, vivendo pelo profano, e obviamente ele para de contemplar o belo. Parando de contemplar o belo, ele para de ter sensibilidade espiritual. Parando de ter sensibilidade espiritual, ele encontra um caminho que vai levar para porcos. Sabe quando esse sujeito vai voltar? Quando o chiqueiro se tornar insuportável, mano.
Quando o teu chiqueiro se tornar insuportável, tu volta. Quando o teu chiqueiro se tornar insuportável, você adora. Quando o seu chiqueiro se tornar insuportável, mano, você se rende. Você vai se lembrar e você vai cair em si. Puxa, na casa do meu pai há tanto alimento. E ele vem, quando ele vem, o texto diz que o pai tem características de mãe. O pai sai correndo, vê o filho fedorento, mano, tipo mendigo, tá ligado? O pai sai correndo, beija o filho, já pede para colocar um anel de autoridade no dedo. O pai não pergunta onde o filho foi. O pai não pergunta o que o filho fez. O pai não pergunta com que ele gastou a grana. O pai só celebra o retorno do filho. Reparem, quem exerce o senso de moralidade, quem exerce o senso de justiça, é o irmão, não o pai. Olha o versículo 30. Estão comigo, irmãos? Ninguém levantou para ir embora, todo mundo está aqui, mas todo mundo está calado. Ninguém está aplaudindo, ninguém está dando glória a Deus. Você está incompreensível, irmão. Mas eu acredito que você está ouvindo com muito temor. Porque está todo mundo me ouvindo com cara de chapado, sem fazer nenhuma expressão, microexpressão facial. Mas ninguém está dando glória a Deus. Eu vi que a igreja é chapada. Ninguém aplaudiu porque vocês demoraram para aplaudir, só porque eu pedi. Mas eu entendo que o Senhor está gerando dentes no seu cérebro. É isso mesmo? Se for, você pode aplaudir Jesus, só para eu entender o que está rolando. Me perdoe abrir esse parêntese. É justamente isso. Está todo mundo calado, ninguém levantou, a igreja está lotada. Vocês são estranhos demais, mano. Estou brincando. Olha o versículo 30. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Detalhe. Olha o versículo 26. Então chamou um dos servos e indagou sobre o que estava acontecendo na casa do pai. E informou o servo: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque recebeu são e salvo. Perceba que o filho mais velho foi aquele que era moralmente correto. É o cara que não errava. Era o cara de boa. Um outro escriba, quando narra sobre a mesma parábola, o outro escriba diz: mais bem-aventurado foi o que foi e o voltou do que o que só permaneceu. Perceba que o pai não questiona qual foi a geografia existencial ou sexual que o filho foi. Mas quando o filho volta para casa, o filho mais velho não tem contato com o filho mais novo. O filho mais velho fica injuriado com o filho mais novo. E o filho mais velho, que não teve contato com o filho mais novo, deduz o que o filho mais novo fez. E questiona para o pai: ué, pai, estou injuriado mesmo, mano. Trabalho para o senhor como um escravo. O senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse sacrificar com os meus amigos. Às vezes teu filho aí, mano, que gastou tua grana com prostitutas. Só que detalhe, mano, ele não tinha trocado ideia com o irmão. Como é que ele sabia que o filho havia tido contato com prostitutas? Isso é o senso de moralidade que Jesus mais rivaliza no corpo. Mas é o que mais existe no corpo na contemporaneidade. É você que fica deduzindo o que o teu brother fez, mano. Quem é você? Quem é você para colocar a mão na cabeça de um homem e não deixar o óleo escorrer? Quem é você, o réu? Você pensa que você vai para o céu por mérito? Por seu bafo de santidade? Porque você ainda é virgem? Porque você nunca transou? Porque você nunca puxou um baseado? Você acha que você tem uma aura mais poderosa do que aquele que já fez o errado? Saiba, irmão, nós queremos colocar santos nos céus. Jesus fez diferente. Jesus inaugurou o paraíso com ladrão. E outra, mano, antes de Paulo de Tarso chegar na Nova Jerusalém, o ladrão da cruz já estava lá, ó, muito tempo. O senso de moralidade que o anjo produz não faz com que o irmão do lado tenha quebrantamento e sensibilidade. Finaliza então a parte C. E fundamentei a minha pregação no que está escrito.
E eu estou amando o Evangelho de Lucas. Desde janeiro eu só leio Lucas. Só Lucas, só Lucas, só Lucas. O que você leu esse ano, Gil? Lucas. O que você vai ler amanhã, Gil? Lucas. E em janeiro? Lucas. Quero continuar lendo Lucas. Atos e o Evangelho de Lucas. Porque não é um judeu pregando sobre Jesus. É um brasileiro pregando sobre Jesus. É um grego. É um não circuncidado. As minhas maiores experiências foram com gregos. As minhas maiores experiências foram com os caras que leram poesia, filosofia, história, sociologia. As minhas maiores experiências com Deus foram dentro das universidades. Eu amo mentes que pensam. Amo, irmão. Amo. Eu tenho algumas experiências clássicas e tenho algumas experiências novas. Vou contar uma experiência nova. Eu fui pregar na Batista da Lagoinha. Felipe Valadão, meu brother, fui pregar lá, no Dia das Mães. Acabou a pregação, ele me convidou para ter um contato com os amigos de infância dele, que eram um grupo de milionários, uma família de empresários. Uma galera muito trabalhadora, uma família muito trabalhadora. E aí me convidou para eu ter um contato com um rapaz, que ele estava em luto da morte do pai há 10 anos. O pai era o patriarca da família, o cara que fundamentou os negócios da casa, que havia falecido no dia do aniversário dele há 10 anos atrás. Eu fui convidado para sepultar o pai na alma de um filho 10 anos depois. Você pode, Gil? Posso, cara. Passei alguns dias na casa deles, foi poderoso o que o Senhor fez. Eu vi, mano, por causa de um contato com a humanidade, Jesus devolvendo muita honra e muita glória para um cara lindo, mano, sofrido, de família burguesa, mas que nunca se viu como príncipe, se viu como plebeu. 10 anos sem comemorar aniversário, 10 anos sem comemorar Réveillon, 10 anos sem comemorar Natal, 10 anos sem ter sentido na vida. E aí ele estava tretado com o irmão mais velho e com a mãe, mas me convidaram para ter contato com ele. Aí eu pensei, mano, como é que eu vou fazer esse bagulho, parceiro? Sei lá, velho. O Senhor mandou ir, vou. O Senhor mandou vir e virei. Aí, passei um momento lá com essa família. Fui recebido no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro e me levaram para um apartamento caro, mano. E sabe aquela parada bem cara mesmo, tipo, milionária. E eu já lembrei do meu berço, né, mano? Lembrei de onde eu vim e já fiquei assim, ó. Cara de macho alfa. Gil, isso aqui é caro, custou isso aqui. Isso aqui é caro, custou não sei quanto. Terminou, brother? Terminou. Vamos orar? Vamos. Pai, eu te louvo pelo suor do rosto, por tudo que o irmão conquistou com muito esforço. É perceptível que ele só sabe o que tem preço. Eu oro para que esses dias o Senhor revele para ele o que ele tem valor. Eu abençoo a vida dele em nome de Jesus. Vamos embora, brother? Vamos, porque eu quero ir para a academia. Vamos. Foi. Me levou para a casa da mãe dele. Mano, pensa no apartamento doido. Ela se tornou uma grande amiga. Sentei à mesa dela, almocei e lavei os pés dela. Aí eu vi aquele quebrantamento, eu falei, eu vou para a academia. Tive que ter contato comigo, né, mano? Entender Deus, me entender também. No outro dia, saímos para almoçar. Eu fui com a calça toda rasgada, brother. Porque o brother é executivo. E ele tinha um preconceito do irmão, porque o irmão andava com a calça toda rasgada. Estou saindo do quarto. E o Senhor falou, rasga a tua calça toda. Oxe, de boa. Rasguei a calça. Quando o cara me viu, ele, eita. Eu falei, e aí, mano, senta aqui. Deus está te denunciando, está constrangido com minha calça, né, mano? Tô. Então, tu vai ter que suportar-me. Porque você não consegue fazer isso com seu irmão. Deus mandou rasgar a calça. Aí na frente dele eu fiz assim, ó. Beleza? Vamos lá almoçar então, parceiro? Vamos. De jeito, velho. Eu levei minha irmã, que é minha intercessora, e a Déborazinha, que é minha sobrinha. Linda, mano. Déborazinha, passei na casa, todo mundo confundia ela com anjo. Eita, é um anjo? Não, é a Déborazinha.
Ela é uma princesinha, cara. E eu saí de Brasília para ir para o Rio só para conversar com ele. Aí eu pensei, cara, o que a minha pastora faria? Porque eu tenho uma pastora, mano, que o sorriso dela expulsa demônio. Pastora Márcia. Tragam pastora Márcia. Pastora Márcia, irmão. Pastora Márcia me ensinou a rir. Até 2013 eu só ficava assim, ó. Feliz da vida. Feliz Natal. Depois eu vou te falar por que eu não ria. Aí eu pensei, o que a minha pastora faria, né, se ela estivesse aqui? Minha pastora faria assim, eu vou chegar nele, vou dar um abraço nele e falar, filha, eu estou aqui só por você. Aí eu pensei, vou fazer a mesma coisa. Cheguei no cara e falei assim, parceiro, o negócio é o seguinte, eu saí lá de Brasília para ter um contato contigo, mano. Eu só quero 5 minutos. Pode ser? Pode. Ele, claro, pode. Vamos lá para o meu escritório? Eu, não, mano, quero sentar na calçada. Quando sentei na calçada de boa. Sentei na calçada, e aí, quando eu sentei, eu falei, cara, faz tempo que eu não faço isso, mano. O cara começou a chorar, porque o pai dele havia falecido no dia do aniversário dele. A última coisa que o pai dele fez foi sentar na calçada. Que animal, mano. Eu falei para ele, cara, eu só quero contar a minha história para você, só 5 minutinhos. Minha mãe, cara, foi do Comando Vermelho. Perdão, minha mãe foi mendiga até os 9 anos. Meu pai foi do Comando Vermelho. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Quando meu pai foi assassinado, minha mãe ficou sem recursos, sem possibilidade de criar 3 filhos e começou a traficar drogas. Infelizmente, minha mãe se tornou traficante internacional de drogas. Em 91, minha mãe foi presa. Minha mãe ficou presa de 91 a 2014. Eu passei a minha vida toda com minha mãe presa. E aí, cara, fui contando para ele como foi esse procedimento de dor, né? Quem exerceu paternidade sobre minha vida foi um Mano Brown. Escutando minha história tão sofrida que daria um filme. Uma negra e uma criança nos braços, solitário na floresta de concreto e aço veja. Eu vim da selva, eu sou leão, sou demais pro seu quintal. Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral um dia? Então, no Carandiru, ele é só mais um, comendo um rango azedo e com pneumonia. E eu cresci escutando Racionais, capítulo 4, versículo 3, como música de niná, parceiro. Sei o que é beber lágrima demais, mano. Demora muito tempo, irmão, para as coisas acontecerem de repente, velho. Aí estou contando a história pro cara. E o cara tá me ouvindo assim, com o olho cheio de lágrima, mano. E até então não tinha narrado que o Mano Brown havia exercido paternidade sobre mim. E aí, eu falei para ele que minha mãe se converteu no presídio de Brasília, no presídio feminino em 92, porque uma senhora faleceu em 87, no dia do velório, essa mulher ressuscitou. E essa mulher pregou para minha mãe dentro do presídio. Minha mãe se converteu em 92. Minha mãe ganhou mais de 280 mães de santo para Jesus, cara. Eu cresci ouvindo o evangelho nos colos de uma presa. Eu ouvi o evangelho mais poderoso possível. Eu fui mais edificado no colo da minha mãe no presídio do que ouvir os maiores pregadores dessa nação. Eu me lembro, cara, eu vou contar essa história aqui. Eu me lembro quando eu tinha 6 anos de idade. Eu tive um batismo de consciência. 6 anos de idade, eu descobri que eu estava abandonado. Porque eu fui expulso da casa de todos os meus tios, da minha avó. E eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Elas exerceram maternidade sobre a minha vida e eu exerci paternidade sobre a vida delas. Então, graxei sapato muitos anos, vigiei carro muitos anos, para comprar mortadela e ovo para a gente comer. Nós passamos mais de 5 anos sem água potável em casa. Então eu pegava água em balde, colocava a água na panela e colocava a panela no congelador. Quando dava hora de beber a água, a gente pegava a água, esquentava a água e bebia a água. E passei anos assim com minhas irmãs, cara. E aí, eu estou narrando essa história para o cara. Porém, quando eu tinha 6 anos de idade, eu pensava que maconha era um perfume, cara. Todo mundo da minha quebrada tinha cheiro de maconha, só eu que não tinha.
Eu, pô, mano, tá todo mundo cheiroso, só eu que não. Aí tô indo pro prézinho, encontrei uma buchinha de maconha no chão. Peguei a maconha, abri, cheirei. Criança de 6 aninhos tem ideias geniais. Abri a torneira, molhei a maconha até ficar amarelinha, a água. Quando ficou amarelinha, eu... Passei no cabelo, passei no corpo todo. Só descantei quando eu fiquei assim, ó. Agora eu tô cheiroso, mano. Fui pra escola com cheiro de cannabis. Quando cheguei na porta da escola, a tia da portaria olhou pra mim e falou assim: ué, menino, me empurrou, conversou no ouvido do coordenador pedagógico, que esse que saiu correndo, chegou na porta da minha sala de aula. Quando ele me viu, ou melhor, quando eu estava chegando na minha sala de aula, a tia estava do lado de fora com os braços cruzados, batendo o pé, e falou para mim: você está fumando maconha, rapaz? Eu falei: fumando não estou não, tia, mas passei no pescoço. Tirei a maconha do bolso, falei: isso aqui não é perfume não, tia? Ela: ué, como assim? Abaixou, perguntou para mim o que havia acontecido, e eu falei para a professora. Eu falei para a professora naquela ocasião que minha mãe estava presa. Aí ela me levou para a sala de coordenação pedagógica. A minha professora me falou naquele dia tudo sobre sexo. Havia um psicólogo, um assistente social, 3 professores e o diretor da escola. Naquele dia eu descobri que eu estava abandonado. Ela falou para mim tudo sobre droga e tudo sobre sexo. E eu comecei a chorar, porque eu tive um batismo de consciência. Eu descobri que estava abandonado. Ela bateu no meu peito e falou assim: você vai estudar e você vai devolver a honra para sua mãe quando ela sair da cadeia. Eu nunca me esqueci disso, cara. O ministério que eu exerço é fenomenológico. Não tem por que eu estar aqui, cara. Eu passei a minha vida toda com minha mãe presa. Toda. Eu me converti aos 8 anos de idade. E quem cuidou de mim foi a senhora de coque da Assembleia de Deus, mano. Por isso que, particularmente, eu prefiro ter contato com cabelos brancos do que com jovem. Eu fico um pouco incomodado quando tenho contato com a galera da minha idade, embora eu ame. Mas eu prefiro ter contato com as senhorinhas ou com o senhorzinho. Eu amo os cabelos brancos. Porque eles não vão querer tirar onda com o conhecimento que tem, nem com a beleza que tem. Eles vão ser seres humanos. Muito ruim quando você coloca a gente que quer rivalizar conhecimento, rivalizar dinheiro, rivalizar calça. Rivalizar iPhone 10, mano. Pelo amor de Deus, parceiro. Eu fiz, cara, alguns mochilões na América do Sul. Eu fui para toda a geografia que o Império Inca instaurou o seu império. Eu ganhei 2.700 estudantes de medicina para Jesus. E aí, cara, eu estava saindo do sítio arqueológico de Machu Picchu, 12 de dezembro de 2014. Quando eu cheguei na estação de trem onde tem Wi-Fi, a minha irmã me ligou e falou assim: Gil, minha mãe acabou de sair da cadeia. E eu falei: então começou um processo de devolução de honra para minha mãe. Minha mãe mora comigo hoje, cara. Minha mãe é minha filha. Minhas irmãs são minhas meninas. Eu vi o Senhor fazendo coisas poderosíssimas na minha casa. Na casa de quem? De uma ex-mendiga. Sabe o que está falando para você, irmão? Filho de uma ex-mendiga. Meu pai não foi pastor? Eu não tenho pai. Minha mãe também não. Por isso que eu creio, cara, que os berços da simplicidade compõem biografias de ouro. O Senhor lida com quem não é. Aí, lembra que eu não estou falando de mim, estou falando do Tiago. Aí estava sentado, mano, contando a história pro Tiago. Tiago, vem aqui. De boa, parceiro, bota fé. Tal. Aí eu falei: pô, mano, e o Mano Brown exerceu paternidade sobre a minha vida. Quando eu falei isso pro Tiago, o Tiago colocou a mão entre as pernas e começou a chorar. Ele falou assim: depois que meu pai morreu, o Mano Brown começou a exercer paternidade sobre minha vida. Ou seja, olha que sobrenatural, mano. E aí, sabe o que é maneiro? É que o Senhor não precisa forçar barra com você, velho. Ele não precisa inventar caminhos. O seu coração já é dele. Por isso que eu te digo, com riqueza de detalhes espirituais na autoridade do Espírito,
Não interessa o que você fez, mano. Eu sei o que é mergulhar no pecado. Eu sei o que é transar antes do casamento. Eu sei o que é ser humilhado por não ser santo nem anjo. Eu sei, irmão, o que é ter libido. Eu sei, irmão, o que é pensar diferente da caixa. Eu sei, irmão, o que é ver diferente. Eu sei, irmão, o que é discordar e ser repreendido. E aprendi na minha jornada que evangelho só é evangelho quando você chegar ao nível de amar o seu abusador. Evangelho só é evangelho quando as pessoas errarem 100 vezes. E por causa do evangelho você acreditar na 100ª vez. Isso é evangelho. Porque de forma poderosa, graças a Deus, existe um versículo que desmistifica dogma. Existe um versículo que humilha doutrina. Existe um versículo que humilha liturgia. Existe um versículo que não foi os profetas que disseram. Existe um versículo que não foi um homem que narrou. Existe um versículo que saiu da boca de Deus. Jesus disse: eu vos afirmo que da mesma maneira haverá mais alegria no reino dos céus quando um pecador se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque está escrito: o céu celebra e faz festa quando um pecador se arrepende. Quando o pecador se arrepende, é muito mais nobre, é muito mais valioso do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso é muito poderoso. Foi o que o Senhor mandou falar para vocês. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Quero chamar o time de adoração aqui. She carapalabaçu brieg. She carapalabaçu de nedegai. She carapalabaçu brieg. Aleluias. Todos de cabeças baixas. Quantas vezes, filhos, vocês não estiveram sozinhos e o Senhor foi sua única companhia? Quantas vezes os ventos sopraram e o Senhor foi sua única rocha sólida? O Senhor manda dizer nessa noite a vocês, filhos: vocês não são órfãos. Ele exerce paternidade sobre a jornada de vocês. Eu vejo Jesus nesse momento entrando no templo de forma poderosa. E eu vejo o Senhor tirando pessoas de masmorras emocionais. Eu vejo Jesus repreendendo carrascos existenciais. Eu vejo o sol da justiça trazendo a luz e denunciando o caos escondido nas trevas. Eu vejo Jesus organizando o caos. O Espírito Santo entra aqui nesse momento, cara. Algumas pessoas vão começar a chorar copiosamente. Algumas pessoas vão começar a gritar de chorar. Jesus começa a curar a tua alma. Eu vejo Jesus curando mulheres que foram abusadas fisicamente e existencialmente, que foram rejeitadas, que se entregaram, mas foram rejeitadas.
Eu vejo Jesus honrando homens que foram desonrados ao decorrer da jornada e que também foram abusados. Eu vejo Jesus assumindo os desqualificados. Se o Senhor falou, é porque há ouvidos que precisam ouvir. Todos ficam em pé em nome de Jesus. Se faz sentido para você o que você ouviu hoje, eu quero te convidar a você sair do seu lugar, cara, e vir aqui à frente. Eu vejo Jesus trazendo muita cura interior. Eu vejo Jesus arrancando câncer de ambientes que deveriam promover vida. Venha e estenda suas mãos. Pode vir, filhos. Pode vir, filhos. Yes, a igreja estenda suas mãos. Edifiquem agora um altar de adoração a Jesus. Falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diz eu respirar, cantasse tua vida. Estenda suas mãos, declare isso. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. O mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tanto amor. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. O mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tanto amor. Montanhas pra me encontrar. O derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim te amo. Impressionante, infinito, ousado amor. Aleluias. Estenda suas mãos. Porque chegará o dia em que o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte não mais existirá, e não haverá nem pranto, nem noite, nem dor, porque tudo foi passado. Como diz João na ilha do Maregeu, na ilha de Patmos: eis que tudo se fez novo. Eu vejo Jesus vindo nesse momento com um batismo de alegria, um batismo de amor, um batismo de pureza tão profundo, pessoas sendo tão puras quanto um cordeiro, pessoas sendo tão alegres como se tivessem recebido dracmas, e pessoas sendo tão felizes como se tivesse um pai. Eu vejo Jesus vindo com um batismo de amor. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Pai, eu oro para que os seus filhos sejam alcançados agora por tua graça, e que sobre cada mão estendida, Pai, erguidas aos céus, que o Senhor derrame um novo ciclo, e que eles sejam cheios de alegria e de soberania, que eles respirem a atmosfera dos céus, e que eles sejam, Pai Santo, aqueles pela qual as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu abençoo os meus irmãos, ó Pai, e clamo: venha com alegria, venha com graça. Sejam cheios do Espírito Santo. Tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixas 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim te entregou. Impressionante, infinito, ousado amor. Aleluias. Todos de cabeças baixas e mãos erguidas. Ou melhor, todos de cabeças baixas. Pode aplaudir em nome do Senhor, mas aplaude com força, porque Ele é bom. E nessa mesma atmosfera, eu peço gentilmente mais uma vez apenas, todos de cabeças baixas, de olhos fechados. Sabe, Jesus é aquele que nos apresenta um destino. Ele nos apresenta um propósito de vida. Enquanto nós estávamos aqui orando nesse momento final e cantando essa canção, eu via no meu espírito de uma forma muito poderosa. É como se Jesus fosse o roteirista de uma bela história.
E é como se Ele tivesse escrito roteiros da vida de uma geração que está aqui. E deu a sua história para você encenar da melhor maneira possível, a partir desse teatro chamado vida. E Ele colocou o roteiro da sua vida em suas mãos. E disse: seja o ator principal da sua história. Só que muitos começaram a improvisar e saíram desse belo roteiro. E se perderam no caminho, no roteiro que Deus havia escrito ao seu respeito, escritos nas tábuas da eternidade. Hoje eu vejo pessoas com seus roteiros estragados, amassados e sujos. Eu vejo várias pessoas aqui dizendo: Pai, será que o Senhor pode reescrever? Será que o Senhor pode reescrever a minha história hoje? E eu quero ser bem gentil em apresentar um caminho doce, onde o Senhor sempre vai ter as sandálias de autoridade e os anéis de filho. O anel de filho e sandálias de autoridade. Eu quero perguntar nessa atmosfera de vida, onde Jesus foi louvado nessa noite. Todos de cabeças baixas, de olhos fechados. Tem alguém aqui que quer se entregar para Jesus hoje e falar: Pai, eu quero renovar meus votos contigo. Eu quero me entregar a Ti. Eu quero que o Senhor venha colocar assim um anel no meu dedo, nas sandálias sobre os meus pés. E eu quero que o Senhor reescreva meu nome no livro da vida. Se tiver alguém, estenda as suas mãos. Que nós queremos, que Deus abençoe, que o Senhor te 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 abençoe. Mais alguém, estenda as suas mãos, que nós vamos orar por você, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Tem mais alguém? Pode estender as suas mãos. Uau! É isso, que o Senhor te abençoe. Tem mais alguém? Estenda as suas mãos, que nós iremos orar por você. Eu vejo Jesus hoje trazendo um celeiro de filhos pródigos de volta à casa do Pai. Quantos aqui querem reconciliar com o Senhor? Estenda as suas mãos. Eu quero convidar você que levantou as suas mãos, vir aqui à frente, porque nós queremos orar por você. É possível? Eu quero orar por você. Eu quero que você sobe aqui onde eu estou. E a galera vai abrir caminho. Pode ficar aqui na escada. Yes, pode vir. Yes. Yes. Pode completar toda a escada, cara. Uau. Olhem para mim, vocês que estão aqui na frente. Vocês são bem-aventurados, filha. Você é uma bem-aventurada. Eu realmente acredito na generosidade e na devolução de honra que só Jesus pode promover e patrocinar. É uma entrega muito nobre. Eu só quero fazer uma oração clássica. Eu sou professor de história, eu preciso fazer isso. Quero pedir para que todos vocês abaixem a cabeça e toda a igreja vai repetir comigo, vocês também. Pode ser? Todos vocês repetem: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Jogue meu passado no lago do esquecimento e seja a bússola para o meu futuro. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Venha, Jesus, e me lave com teu sangue. Me lave com teu sangue e me torne mais branco que a neve. Pai, eu abençoo essa galera, ó Deus Santo, que hoje está renovando os votos com a eternidade. Eu oro para que os seus filhos, ó Pai Santo, sejam cuidados pelos anjos. Eu repreendo as armadilhas do diabo e os planos de Satanás contra cada um deles. Eu oro para que eles sejam raízes profundas em Ti. Que eles vão, Pai, que eles sejam maiores que eu. Que eles vão e falem o que eu jamais falei. Que eles façam, ó Pai Santo, o que jamais farei. E que os seus filhos sejam, Pai Santo, a continuidade de Jesus sobre a terra. Eu os abençoo com toda sorte de bênção. Olha para mim, todos vocês. Saiba de uma coisa. Se Satanás vier contra você por um caminho, ele vai ter que fugir por 7, cara. Porque maior é Jesus que está na sua vida do que Satanás que está no mundo. Eu quero que você olhe para trás e veja a família que o Senhor te deu. E vocês vão aplaudir o nome do Senhor porque Ele é bom. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Yeah! Oh, impressionante amor.